Hoje é dia de trazer filmes de terror que passavam de madrugada no Corujão da Globo. Só coloquei filmes extremamente obscuros. Eu sou o R.R.B. que você está no Terror de Ruby. Fantasma 3, O Senhor da Morte, essa franquia canadense do Don Coscarelli chega a um terceiro exemplar que segue exatamente o ponto em que o segundo deixou, né? Parece que lembra de Poltergeist? Poltergeist 2, que começa logo depois dos eventos da primeira Casa Mal Assombrada, aqui é a mesma história, então vai seguir lá os nossos sobreviventes, novos personagens sendo introduzidos e, claro, as esferas do demônio e o The Tall Man, o Homem Alto, que volta para assombrar as nossas madrugadas da Globo. O primeiro, aquele clássico eterno, super atmosférico. Agora, na batalha do segundo filme com o terceiro, confesso, eu prefiro mais esse terceiro exemplar. Ele é mais frenético, é muito mais ação, é muito menos seriedade ao explorar a história. Eles partem do pressuposto, o espectador já sabe o que nós queremos trazer, já sabe a história, já sabe o prólogo do Homem Alto. Vamos simplesmente trazer algumas sequências bem interessantes de terror e introduzir vários outros personagens. Tem dois personagens em especial, né? Um garotinho que passa a ajudar o protagonista, e uma moça que inicialmente aparece como uma possível vilã, só que não, ela também vai ajudar na luta contra o Homem Alto. Tem do quarto exemplar, eu acho que até tem mais dentro dessa franquia. Don Coscarelli sempre sabe atuar com pouco orçamento, trazer boas experiências, é o que nós temos em Fantasma 3, muitos cenários, muitas ambientações. A gente poderia até chamar um pouquinho de road movie, que ele acontece boa parte da história na estrada, só que eu não iria por esse ponto, né? Tem a estrada, mas é mais filme de assombração, é mais filme de ocultismo, de demônio, e o Homem Alto aparece bem menos de um filme. Isso foi uma escolha acertada, a gente já sabe o que ele vai trazer, as cenas de terror, e quando ele aparece menos, os momentos são mais aterrorizantes. No segundo filme ele tá toda hora, acaba diminuindo aquele impacto. Nesse terceiro, imagina assistir de madrugada essa pérola, terror garantido. Phantasm 3. O Incrível Homem que Derreteu, obra perturbadora, filme B, anos 70. 3 astronautas estão no espaço, são expostos a algo que a gente não entende, algo radioativo. 2 morrem, 1 sobrevive. O que sobrevive tá todo... eu ia utilizar o palavrão, mas tá todo complicado, né? Tá derretendo, conforme o título sugere. Ele retorna ao hospital, tá passando por um procedimento cheio de pano na cara, foge. Ele meio que recobra a consciência, entre aspas, porque ele age de forma instintiva sobre a realidade e inicia uma campanha homicida. Elimina primeiro a enfermeira, depois qualquer pessoa que cruze o seu caminho. Um cientista e alguém do exército vão tentar detê-lo sem alarmar a população, sem que as autoridades saibam o que está acontecendo, porque eles não têm ideia do que aquele homem foi exposto, o que é aquilo, se é contagioso, se pode complicar a humanidade. É uma batalha contra o tempo. A trama acontece toda durante uma única noite e o detalhe é ver o homem perdendo camadas. É um negócio nojento ao mesmo tempo em que completamente assustador. Passava muito na TV aberta pelos meus registros, né, várias sessões, porém hoje é completamente obscura, completamente perdida. Uma experiência interessante para quem gosta do terror corporal, né, o body horror, vai se divertir bastante. E tem os efeitos especiais do Rick Baker, né, que estava tentando se descolar da persona terror, foi convidado, falou, vamos mais um trabalho de ficção científica, e nos trouxe esse monstro perdendo pele, perdendo camadas, jamais vai sair da sua cabeça. Stephen West had turned into the incredible melting man. Baile de Formatura 3, a nossa assombração da franquia está de volta para aterrorizar uma escola. Mais do que isso, ela se apaixona por um aluno. Vai formar esse romance, assombração, entidade viva, só que em um primeiro momento algo meio Ghost, Demi Moore, Patrick Swayze. Com o avançar de história vai ficando mais macabro, porque a nossa assombração ofertará o mal a qualquer pessoa que chegue próxima do nosso
protagonista. É uma história bem fraca, é um filme que perde por muito ao segundo exemplar. Tava me faltando esse terceiro, eu assisti o primeiro e o segundo, agora tá faltando o quarto. É uma quadrilogia, tem um remake também, eu não assisti. Na minha ordem de preferência, o segundo, imbatível. Depois vem o terceiro, acho que esse terceiro diverte mais, principalmente por uma cena final em relação ao original, com a Jamie Lee Curtis, a sequência final que eles vão literalmente ao inferno. Aquilo é um entretenimento do cinema trash no melhor em que a gente pode assistir. A direção do Ron Oliver, ele depois dirigiu, fez histórias para a série Clube do Terror. Os produtores daquela série viram o talento do diretor em lidar com pouco orçamento, com pouco dinheiro, e falaram, não, ele vai dar certo nessa série, e deu mesmo. Trouxe muita coisa boa para o formato teen, de terror, e tem uma história de curiosidade dos bastidores, que a família Menendez, infame na história do entretenimento, colocou dinheiro na produção, e 2 semanas antes do início das gravações, o pessoal recebeu uma ligação, a família Menendez foi assassinada. Depois iriam descobrir que os filhos tinham matado os pais. Colocaram lá umas 2 semaninhas de folga, de luto, depois o dinheiro já tá conosco, vamos gravar essa porcaria. E aí, família Menendez, tem até um documentário na Netflix que eu não assisti ainda, não é uma história que me interessa tanto, os von Richthofen lá do Canadá, Estados Unidos, mas Baile de Formatura 3 tem seus momentos aí brilhantes, tem seus momentos toscos, mas como alguém, um grande entusiasta de um cinema ruim, com grande valor de entretenimento, tem que assistir. É uma passagem obrigatória. E coloca aqui embaixo, você assistiu essa porcaria do bem lá no Corujão da Globo? De madrugada? Prom night, Alex Gray will learn breaking up is hard to do. Prom night 3, The Last Kiss. Abismo do Terror, obra do final dos anos 80, sobre cientistas que estão no fundo do oceano, pesquisando coisas, mexendo em outras tantas. Eles mexem numa rocha errada, liberam essa criatura, e a criatura vai caçar cada personagem, colocando um fim às suas pobres vidas. Nessa época, nós estávamos tendo um pequeno auge desse subgênero, filmes de terror embaixo d'água. Saíram 5, eu assisti 2, infelizmente os outros 3 são bem obscuros, tem um que tá até na minha coleção para assistir qualquer dia, mas ele saiu na mesma época do O Segredo do Abismo, que é muito mais popular, com o James Cameron. Esse é dirigido pelo Sean Cunningham, diretor de Sexta-feira 13. E o James Cameron apelou aos produtores, falando, não lança no mesmo ano, no mesmo momento, vocês vão prejudicar o meu filme e vão prejudicar a obra de vocês, né? Obras muito parecidas, não escutaram, lançaram o filme foi um fracasso. E o do James Cameron fez um baita sucesso, colocando lado a lado. O filme do James Cameron é muito melhor, só que ele é mais gostoso de assistir. Muita gente nem considera o do James Cameron um terror mesmo, é mais uma aventura, é mais ficção científica. Esse tem até a presença daquele ator Miguel Ferrer, o ser mais amargo da história do cinema. Todo filme que ele está inserido, o seu personagem é tóxico. Só enxergo o lado ruim das coisas, eu não sei o que acontece, mas eu nunca me identifiquei tanto quanto a persona Miguel Ferrer à frente das câmeras. Ele participou de Twin Peaks nos anos 90, aquele Contos da Cripta, fez filme de terror baseado em um conto do Stephen King, e é sempre ele, né, exibindo seu comportamento para baixo em relação a tudo e a todos. No início desse filme a gente até acha, não, Miguel Ferrer tá mais para cima, tá contando piadinha, mas conforme a trama vai avançando, ele coloca para fora o que ele realmente é. Uma delícia, adoro esse ator, e a trama é muito boa, é muito gostosa, com pouco orçamento, com pouca exposição de criatura, mas eles fazem de uma forma que dá uma obra toda atmosférica, e a gente espera aqueles momentos da criatura, a gente espera cada morte, a gente curte cada personagem. Your last breath to scream. Um Drink no Inferno 2 também foi exibido no Corujão. Muita gente nem sabe da existência dessa sequência. Eu mesmo fui assistir há pouquíssimo tempo. Tem o segundo filme e tem também o terceiro, que saiu no mesmo ano, 99, sequência da obra clássica lá do Robert Rodrigues. É criminosos que estão em busca de um assalto a um banco no México e vão encontrar vampirões. Bem simples, não atira muito alto, não tenta acertar um público que é muito diferente do primeiro filme. Vamos tentar pegar uma pequena parcela que gostou do primeiro filme e tá tudo certo. É o que acontece. O Robert Patrick como protagonista lá, ator de Exterminador do Futuro 2, eu sempre confundo o Robert Patrick com o Jason Patrick, e ele tá muito bem. Tem o Danny Trejo também na obra. A única coisa que eu não gostei é que eles
muito da trama acontece dentro desse banco, jogos de enganação entre seres humanos, vampiros, as autoridades que estão nem entendendo o que está acontecendo. Eu gostaria que eles tivessem explorado mais ambientes, não tivessem substituído o bar por um banco, e tem uma sequência muito boa dentro de um hotel de beira de estrada com foco na cena do banheiro do hotel, que é conteúdo vermelho jorrando, é muito boa, mas eu recomendo, é uma passagem obrigatória se você gostou do primeiro. I just dropped in for a quick bite. A Maldição da Aranha. Você vai fazer o seguinte, vai pegar A Mosca, do Cronenberg, e o primeiro Spider-Man, lá do Sam Raimi, vai fazer um processo de mutação, vai combinar os filmes, e você tem A Maldição da Aranha. Claro que numa qualidade muito menor, um nível quase trash, de se trazer uma história, uma grande homenagem ao cinema dos anos 50. É um jovem desajustado, jovem mais ou menos, né? Quase uns 30 anos nas costas, e ele não consegue fazer nada direito na vida, né? É tratado mal por todo mundo, não consegue a garota dos sonhos, até que ele é exposto a uma toxina meio de forma sem querer, meio que sem querer querendo, a gente não entende bem, e ele começa a se transformar nessa aranha. Em um primeiro momento é o Spider-Man, é o Tobey Maguire lutando contra a criminalidade, soltando teia, ele solta teia até pelo peito, é um negócio bizarro. Depois nós entramos na seara David Cronenberg, e o negócio começa a ficar bem bizarro, bem tosco, mas é um tosco que te assusta, é um tosco que te deixa perturbado. Tem até o Dan Aykroyd como um dos protagonistas dessa obra, interpretando exatamente um detetive que começa a suspeitar de crimes que estão acontecendo e vai chegando perto do nosso protagonista. É uma experiência válida, mas eu falo pra você, assista se você gosta do subgênero coisas nojentas e homenagens aos anos 50, ou até mesmo animais, né, aranhas, mesmo que de um modelo um pouquinho diferente. That's half man. Any data yet on what would happen if you introduced this? A Morte como Herança, obra dos anos 90, dentro do formato televisivo, suspense e terror. Raquel Welch como protagonista, interpretando essa escritora true crime que vai investigar um novo crime, um novo caso para um novo livro, e entende que foi um adolescente que matou seus pais e depois morreu. Ela passa a destrinchar a vida do adolescente e entende que ele é adotado, foi adotado e tem uma irmã gêmea, e sua atitude, sua tendência à violência, suas tendências homicidas eram biológicas. Ela vai tentar de qualquer forma rastrear essa outra garota para evitar que uma nova família perca sua vida. Filme bem tranquilo, bem calmo, mas na história, duas histórias, a da escritora investigando esses crimes, esse crime e a história como eles foram adotados, e duas outras famílias que tem duas garotas também adotadas. A gente tem que entender qual garota é que é a homicida em potencial. Tem até a Carrie Green, que foi um grande ícone do cinema teen lá nos anos 90, fazendo Os Goonies, fazendo Lucas, aqui um dos seus últimos grandes trabalhos, ou trabalhos minimamente de alguma relevância. Depois caiu no anonimato, sabe-se lá o que foi fazer da vida, mas aí tá aí. Ainda depois de Os Goonies é de 85, ela interpretava uma garota de 15, 16 anos, quase 10 anos depois. Essa obra é de 93, ela também estava interpretando uma garota de 15, 16 anos, né? Um pouquinho mais acabada, mas acabou funcionando como adolescente. Uma obra interessante. Eu gostei por trazer o true crime, né? Uma escritora de livros já naquela época, início dos anos 90, algo que se tornaria muito mais popular pós anos 2000. Sort of like royalty. Why do you think your mom gave you up? She didn't. My dad snatched me. Then he was killed on a secret mission. My dad was just a poor artist. My rich grandparents didn't... MTV 6, Uma Questão de Horas, mais um filme assistido dentro dessa franquia interminável. Eu pulei, né, que eu assisti o quarto filme e eu coloquei tava procurando o quinto e o sexto. O quinto demorou, eu falei, vou assistir o sexto, depois eu coloco o quinto pra assistir. Esse sexto exemplar, ele é o mais fraco, é o pior que eu assisti dentro da franquia. Lado a lado com o segundo, vai. E perde por muito ao quarto, que me trouxe bons momentos de Casas Mal Assombradas. Ele segue a mesma fórmula desse quarto volume, porque é um item lá possivelmente ligado à casa da MTV, que é adquirida por uma outra família, em uma outra casa. Esse relógio, exatamente do título, que vai trazer o mal àquela família, vai trazer novas conexões temporais, alucinações. Ele é bem estranhão dentro do que a franquia propõe, tentou se separar bem, mas o resultado foi bem entediante.
dentro do que nós estamos acostumados, mesmo aquela camada ruim, camada trash, que acaba gerando entretenimento, esse não tem muito disso, mas tem boa riqueza no campo dos sonhos, isso sim. Eles conseguem exagerar, alguém consumir muitas substâncias ilícitas para fazer o roteiro dessa porcaria. Mas assistir de madrugada qualquer filme dessa franquia MTV, pelo menos esses 5 que eu assisti até agora, eles provocam bastante medo. Imagine lá no final dos anos 90, nos anos 80, assistindo sem ninguém ao lado, qualquer barulho. É um baita espetáculo do medo. Sussurros da Morte, obra dos anos 90, extremamente obscura. Se você está aí do outro lado e falou, eu assisti esse filme, muito possivelmente foi exatamente pelo Corujão. Duvido que você tenha assistido em 2010, 2020, porque eu só descobri a sua existência pesquisando exatamente filmes do Corujão. Eu me arrependi de ter assistido, me arrependi de ter pesquisado no Corujão, me arrependi de ter encontrado ele na internet, que 1h30, até menos do que 90 minutos de pura tragédia, a história de um agente dessa seguradora que passa a investigar misteriosas mortes, pessoas que estão ceifando suas próprias vidas. Ele chega até essa entidade de outro mundo que está plantando a ideia na cabeça das pessoas. Aí iniciaremos uma batalha bem contra o mal. É um filme horroroso, não existe muitas explicações por que ele foi feito, para ganhar uns trocados. Eu até duvido disso, acho que foi lavagem de dinheiro. Nessa época, acho que mesmo nos dias atuais, as emissoras, elas compram pacotes de filmes, então elas não têm completa ciência de todos os títulos que elas estão comprando. Muitas vezes chegam porcarias e eles colocam na grade simplesmente para, já compramos, vamos exibir lá no Corujão, um dia que ninguém vai assistir, e eu tenho certeza que alguém assistiu. Mas aí, coloquem nos comentários. Eu liberei uma memória super nostálgica lá do final dos anos 90, início dos anos 2000, que você assistiu nessa madrugada perdida e de alguma forma gostou de Sussurros da Morte. A Fúria, agora um filme mais clássico dos anos 70, com Brian De Palma à frente da direção, Kirk Douglas como protagonista. Novamente, Brian De Palma no mundo de poderes telecinéticos. Ele fez Carrie e achou que faltava um grande ator para atrair mais público. Dessa vez ele trouxe o Kirk Douglas e o filme acabou trazendo menos sucesso do que Carrie, ficou até um tanto quanto esquecido. Foi um dos últimos filmes que eu vi da filmografia desse grande diretor que eu gosto bastante, e eu coloco lá, talvez um top 20, na 20ª posição. Não é um grande filme, é mais conspiração, a história de um homem que está envolvido nessa área de espionagem governamental e seu filho tem poderes telecinéticos. Ele sofre uma tentativa de assassinato, seu filho acredita que ele morreu e é meio que sequestrado pelo governo, por entidades ligadas ao governo, sem saber que o pai está vivo, e esse pai inicia uma busca atrás de seu filho, sempre envolvendo vários personagens com poderes especiais, poderes telecinéticos. É uma obra mais de espionagem, conspiração, com os pezinhos no terror e no suspense, bem rápida, bem frenética, e o Kirk Douglas, como sempre, uma grande atuação, um homem que viveu mais de 100 anos, nos anos 70, já em um período de maturidade, esbanjando condicionamento físico. Chegamos ao final de mais um vídeo. Ao lado eu vou deixar duas opções, como sempre, em cima, filmes de terror que passavam no Corujão, de novo, títulos inéditos embaixo, filmes de terror que passavam no Intercine. Muito obrigado por ter assistido, eu vejo todos vocês nos próximos dias.